Olá, boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja derramada sobre cada coração, sobre a igreja, sobre nossas vidas. Como todos sabem, nós não estamos podendo nos reunir presencialmente e nesta quarta-feira, dia de estudo bíblico, resolvemos então gravar o nosso estudo e esse estudo então sendo postado fica disponível para os irmãos poderem acompanhar e dessa forma serem edificados por aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós temos estudado alguns personagens dos quais não se tem ouvido tantas pregações, tantos estudos, dos quais tem poucas informações e no entanto tem nos ensinado muito. Já vimos sobre André, sobre Gaio, uma série desses personagens que o Senhor usa para edificar as nossas vidas e nos ensinar. E hoje não é diferente. Eu gostaria que os irmãos que puderem, tiverem essa disponibilidade de fazer a leitura da palavra do Senhor, no segundo livro dos Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, vai dizer assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria, e era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. A leitura então até o versículo 3. Senhor Deus, nos ensina, fortaleça, exorte, Senhor Deus, nos corrija através da Tua palavra que expressa a Tua vontade perfeita, santa e agradável. No nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Essa é uma das personagens que eu gosto muito de ler e estudar. Por que nós fizemos a leitura apenas dos 3 primeiros versículos? Mesmo porque a história toda ainda se encaminha por praticamente todo o capítulo 5, então é necessário que você faça a leitura no seu momento de devocional. No entanto, por que nos concentramos apenas nesses 3 versículos? Porque o personagem que nos chama a atenção aqui não é Naamã, não é o rei da Síria, não é o profeta, mas é uma menina do qual não sabemos o nome, do qual não sabemos a idade, de que cidade, de que família ela provinha, não temos nenhuma informação. Então, por que nos determos nessa personagem? O que podemos aprender desse texto? O contexto dessa passagem nos mostra mais uma batalha, mais uma guerra, no qual o povo de Deus ali está envolvido. No entanto, apresentado do ponto de vista ali da Síria, um país em constante embate, guerras, batalhas com Israel. E o texto vai começar falando de um herói de guerra, de um alto oficial do rei da Síria, um homem chamado Naamã. E o texto vai dizer aqui que ele era um homem conceituado, era um vencedor, era alguém que ganhou a guerra, ganhou as lutas contra Israel, fez do seu país um país vitorioso. E também, dentre as atitudes que os povos da antiguidade tinham ao vencer uma guerra, era levar os escravos. E assim foi feito. Uma menina foi levada para a casa desse general Naamã para servir ali de escrava. O escravo era aquele que não mais tinha identidade, não mais governava
sobre si mesmo. Ele agora era um patrimônio, pertencia a alguém que poderia dispor dele da maneira que lhe conviesse. Assim era o escravo. Mas esse Naamã, ao mesmo tempo que era alguém conceituado, famoso pelas vitórias nas batalhas, alguém de confiança, o general ali, de confiança do rei, sofria de lepra. A palavra lepra, ela é abrangente, ela dá a ideia de várias enfermidades que acometem ou acometiam o corpo, a pele das pessoas. E era por demais transmissível. E por ser transmissível, os leprosos eram separados, eram mal vistos. Então você imagina o contraste na vida desse homem, um homem bem conceituado e, no entanto, de uma doença mortal. E essa menina, escrava, tirada da sua casa, da sua terra de maneira violenta, levada para milhares de quilômetros distantes, para ali servir à casa da sua senhora, do seu senhor, dos seus donos. É essa menina. No versículo 3, a palavra de Deus nos diz: disse ela à sua senhora: tomara, quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Repare aqui a expressão senhora e meu senhor. É importante isso para nos apresentar uma característica dessa menina que agora é escrava. Algumas considerações a respeito desse texto, então, e a primeira delas é a seguinte: o primeiro ponto que queremos destacar nesse texto: soberania de Deus sobre todas as coisas criadas, sobre todo ser humano, sobre todas as nações, independente das crenças. Deus é o Rei soberano sobre todas as coisas. É tão soberano que Ele deu vitória à Síria, um país pagão. Deus usava as nações ao redor de Israel justamente para corrigir ao seu povo, o povo que lhe pertencia, quando este povo caminhava por caminhos equivocados, errados, pecaminosos. Deus é soberano. Deus deu vitória ao rei da Síria, àquele exército, inclusive utilizando a vida de Naamã. Deus é soberano, precisamos compreender e entender esse primeiro ponto. Não é que Deus seja uma divindade, uma figura divina restrita a um nicho, pertencente a um grupo pequeno de pessoas que se dizem cristãs ou protestantes, ou seja lá que nomenclatura se dê. Deus tem o seu governo sobre toda a terra, sobre todas as nações. E a esperança escatológica nos leva a olhar para a frente e entender que um dia todo joelho, toda nação, todo povo se dobrará diante desse Deus, independente de que crença tenham, inclusive crença nenhuma. Todo homem se dobrará diante da majestade, da glória desse Deus. Está aqui então esse primeiro ponto. Essa menina foi levada cativa. Essa menina foi levada prisioneira. Essa menina venceu a raiva que poderia acometer o seu coração, a sua alma, de ter sido arrancada do seu lar, do braço dos seus pais.
para servir como escrava, ela teve que vencer essa raiva ou ressentimento, que talvez aos olhos de qualquer pessoa seria até normal, seria até comum. Essa menina, do qual não sabemos sequer o nome, superando o ressentimento, a mágoa, a raiva que poderia ter contra os seus donos, inclusive ela chama de Senhor. Quem dera o meu Senhor fosse encontrar com o profeta. Deus, o verdadeiro Rei de todas as coisas, que tem um propósito em todas as coisas. Ele tinha ali na região da Samaria um mensageiro, aquele que levava ao povo a sua palavra. E esse homem, Naamã, ouvindo o conselho dessa menina, ele procura o seu próprio rei e diz a ele: eu vou até as terras de Israel procurar socorro para a minha enfermidade. O rei lhe apoia, o rei deixa à disposição dele presentes, artigos luxuosos, para que pudesse levar até o rei. Em chegando lá, a comitiva de Naamã, saindo ali da Síria, indo para Israel, em busca de socorro, em busca de cura, ele vai procurar o rei de Israel. O rei de Israel fica indignado, é isso que o contexto vai nos dizer. Será que você pensa que eu sou algum tipo de Deus que possa curar? Uma segunda coisa que precisamos entender aqui: não adianta procurar soluções onde elas não existem. O rei de Israel, olhando para si mesmo, disse: eu não tenho a menor condição de curar e de salvar este homem. O homem não consegue resolver aquilo que Deus resolve. É interessante que então Naamã procura o profeta chamado Eliseu. Eliseu orienta então que Naamã se banhe no Rio Jordão por 7 vezes. Naamã demonstra uma indignação, dizendo: para que vou me banhar aqui nesse rio, se eu tenho lá na minha terra rios que me bastem para isso. É interessante que os servos, aqueles que acompanhavam a comitiva ali de Naamã, são aqueles que trazem uma palavra de bom senso para ele, dizendo: siga, obedeça, ouça, se banhe nessas águas. Primeira coisa então que nós vimos foi que Deus é soberano. Segunda coisa que nós enxergamos aqui, que essa menina, vencendo toda mágoa, ressentimento, é ela que mostra o caminho. A terceira coisa que vemos é que o caminho correto é aquele que leva até Deus, aquele que mostra o Senhor. Aquele homem então banhando-se e sendo curado, sendo limpo da sua enfermidade, da sua doença, ele reconhece a grandeza de Deus, ele oferece presentes ao profeta, e o profeta não aceita. E eu gostaria de destacar então o versículo 16, que vai dizer: porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença eu estou, não o aceitarei. Instou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Naamã achava que poderia pagar pela bênção de Deus.
O versículo 17, disse Naamã: se não queres, peço-lhe que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este seu servo holocausto em sacrifício a outro Deus, senão ao Senhor. A conclusão daquele conselho, dado por uma menina do qual não sabemos sequer o nome, é reconhecer que Deus é poderoso. Aquele homem então decide que a partir dali os sacrifícios e holocaustos que ele viesse a fazer não seriam para nenhum outro a não ser o verdadeiro Deus. Quais as lições que eu gostaria de colocar aqui então? Soberania de Deus. Como Deus usa as nossas vidas, a vida daquele que se dispõe como instrumento para apresentar o caminho verdadeiro. Aquela menina não se deixou levar pela raiva, pelo ódio de ter sido levada para outra terra como escrava, mas ela diz: lá em Samaria ele vai ser curado. Irmãos, é preciso muita humildade, é preciso vencer a arrogância, é preciso ter certeza do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Uma coisa interessante aqui, você percebe que a partir então do versículo 3, essa menina some da narrativa. Só então aqui aparece Naamã, o profeta. O ajudante de Naamã mais à frente vai surgir ali também. O que eu quero tirar para nós como lição: que Deus pode utilizar a sua vida, desde que nós enchemos o nosso coração de amor por aqueles que precisam encontrar solução para a sua vida. E a solução é encontrar o caminho para Deus, encontrar Jesus Cristo. E precisamos então apresentar Jesus Cristo. Mas para isso é preciso tirar todo ressentimento, toda mágoa de dentro do nosso coração. É preciso compreender a soberania de Deus, o Deus que veio para salvar todo aquele que nele crê, independente de que país viva, independente da cor da sua pele. E a igreja está aqui para fazer essa proclamação. Qual é o resultado disso? O resultado é vidas que se colocam diante de Deus para o adorar, para louvar. Não há nenhum reconhecimento sobre essa menina. O pregador, aquele que proclama, aquele que fala, aquele que testemunha, aquele que mostra o caminho que é Jesus Cristo, não o faz para ganhar medalhas, não o faz para ser homenageado, não o faz para ganhar ali uma estátua na praça, o faz para a glória de Deus, o faz porque é motivado pelo amor, o faz porque é motivado pela certeza que somente Deus pode curar, corrigir, salvar. Não importa se o nosso nome fique para a posteridade, importa que Deus seja glorificado, importa que vidas sejam transformadas. E assim que compreendemos, assim que entendemos esse texto, um texto que nos mostra uma menina, do qual não sabemos o nome, a idade, de onde veio, mas que traz uma mensagem que aponta o caminho de salvação. Que Deus nos abençoe, que Deus use a igreja, que a igreja seja humilde em reconhecer que toda a glória seja dada ao Senhor. Continuemos então proclamando e falando: a salvação somente é em Jesus Cristo, e que o nosso Deus seja glorificado na vida da igreja. Que Deus abençoe, que Deus nos ajude, que Deus use a sua vida
como instrumento para proclamar o Evangelho da salvação, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe, que você possa ser edificado pela palavra do Senhor.